Olá, tudo bem? Sou Minoru Ueda. Hoje nós vamos falar de um tema que é um grande destaque nas nossas conversas, principalmente quando a pessoa ela vai participar de uma entrevista de emprego, quando ele está iniciando uma carreira, quando você está fazendo a sua transição, de carreira, buscando uma nova oportunidade. Hoje nós vamos falar como que os pontos fortes podem impactar no nosso dia a dia, como que nossos pontos fortes podem impactar nessas entrevistas de emprego. Eu lembro que no início de carreira era natural, lá atrás, a gente se preparar para responder as perguntas que o nosso recrutador, ou headhunter, ou a pessoa que é o entrevistador ou a entrevistadora faria dessa maneira. Pense nos seus pontos fracos, pense naquilo que você quer desenvolver. Eu, particularmente, tive essa experiência. Numa das entrevistas que eu fui realizar lá atrás, eu ainda estava cursando, eu acho que estava fazendo a transição do curso, estava fazendo a pós-graduação em recursos humanos, e logo no início, no primeiro semestre, conheci um executivo durante o curso lá de pós-graduação. Ele trabalhava numa multinacional, ele era o gestor de cargos e salários. Aí ele comentou comigo falando o seguinte: olha, Ueda, tem uma oportunidade para trabalhar na área de treinamento e desenvolvimento dessa organização. Você não quer participar, Eles estão fazendo todo um processo de seleção, tudo isso. Bom, eu já querendo dinamizar cada vez mais a minha carreira na área de gestão de pessoas, o que eu fiz? Bom, vou me preparar e vou listar todos os meus pontos fracos, Se a pessoa perguntar, olha, o que você precisa desenvolver, nossa, já tenho um elenco de perguntas. Qual não foi a minha surpresa que a pessoa que fez a entrevista comigo falou o seguinte: bom, Ueda, me destaca os seus pontos fortes. Como que os seus pontos fortes pode ajudar a nossa organização, o nosso departamento? Bom, você já passou por aquela sensação assim, se vira nos 30, tudo isso? Aí eu respondi aquelas respostas que a minha filha sempre gosta de falar essa palavra, clichê, pai, Bom, eu sou organizado e eu sou bom de relacionamento com pessoas. E aí ele fez a seguinte pergunta para mim: bom, em quais momentos, esses pontos fortes aparecem? Aí eu falei, bom, relacionamento interpessoal em sala de aula, tal. Mas aí faltou alguns indicadores. E hoje nós vamos conversar sobre como que os pontos fortes podem impactar nas entrevistas. Você também pode fazer as relações, como que os pontos fortes podem te ajudar nos seus desafios pessoais, nos seus desafios profissionais. Bom, alguns indicadores que são importantes para a gente observar se são pontos fortes mesmo. Por exemplo, os pontos fortes fazem com que a gente renda mais. Os pontos fortes fazem com que outros pontos fortes, outras virtudes, possam te auxiliar. Por exemplo, se seu ponto forte for criatividade, está muito ligado à inovação. Se está ligado à inovação, está ligado, por exemplo, à gestão de custos, diminuição de custos ou aumentar, de repente, a produtividade. Então, eu fiz algumas anotações, por exemplo, de algumas palavras, o que a gente vai observar, Como que a gente pode trabalhar as palavras generalistas, de pontos fortes, por exemplo, sou disciplinado, organizado, e como que, de repente, uma disciplina ou organização pode reduzir os custos, como que, de repente, uma disciplina ou organização pode impactar na liderança, na sua liderança, se é para um cargo, se é para uma função de liderança, como que isso pode impactar também no seu dia a dia. E aí, as armadilhas desses clichês podem tornar um grande desafio no nosso dia a dia. Por exemplo, poucas armadilhas nessas respostas genéricas, Por que as respostas genéricas impactam negativamente? Por quê? Primeiro, imagine a pessoa, se for uma entrevista para uma determinada função, onde existem várias pessoas competindo por aquela vaga, por aquela função. O entrevistador, a pessoa, o profissional que está lá realizando
todas as entrevistas, ele ou ela entrevista várias pessoas naquele momento, né? Naquele dia, tal, naquela semana. Então é necessário que você marque de forma positiva, falando informações verdadeiras e buscando conexões quando de repente você desenvolveu. Ah, mas você pode estar perguntando assim, respondendo para mim, mas Ueda, eu estou iniciando a carreira, como que eu posso buscar os meus pontos fortes? Você pode buscar os seus pontos fortes na sua vida social, você pode buscar os seus pontos fortes se você cursou, né, cursou uma faculdade, ou no seu dia a dia também da educação, por exemplo, na sala de aula, como que você auxiliou. Eu lembro que, por exemplo, o voluntariado, se você participa de voluntariado desde jovem, ou de associações, de atividades sociais, religiosas, atividades ligadas ao terceiro setor, por exemplo, isso pode te ajudar. Por isso que nós somos um dos grandes defensores, uma das causas que eu mais defendo em qualquer ambiente, em qualquer idade, em qualquer fase da sua vida, é o trabalho voluntário. Então, se você traz, por exemplo, o trabalho voluntário nessa conexão, você consegue observar também, fazer um autodiagnóstico dos seus pontos fortes e também exemplos de como que você auxiliou na sua atividade. Vou dar um exemplo. Eu já comentei com vocês em outros vídeos que eu fiz parte durante muitos anos, do movimento escoteiro. Então, no movimento escoteiro, desde os 6 anos, 7 anos de idade, o jovem é incentivado a fazer os seus trabalhos sociais. E uma das competências que é trabalhado no movimento escoteiro é o trabalho em equipe, onde você tem toda uma responsabilidade com os mais jovens, você tem toda uma responsabilidade com a equipe. Então, um dos exemplos que recentemente uma das escoteiras comentou comigo, falou o seguinte: olha, Ueda, eu participei de uma entrevista, ela já graduada na faculdade, né? Nós sempre temos os encontros, né, com os mais experientes. Ela comentou comigo o seguinte: olha, Ueda, aconteceu uma dinâmica na organização que eu estava pretendendo trabalhar, que hoje eu estou trabalhando, e eles fizeram uma dinâmica, e a dinâmica era a comunicação, era trabalho em equipe, e teve um momento que nós tivemos que dividir os materiais. Eu lembrei da época que a gente tinha que fazer toda a montagem das barracas, tinha que de repente observar também os outros grupos, tudo isso, naquele cenário. Eu lembrei e fiz algumas conexões e dividi, chamei a equipe, chamei os outros organizadores, os outros líderes, as outras líderes, e fiz toda uma comunicação. E no feedback, quando teve o resultado da seleção, uma das profissionais que estava na seleção, ela falou para mim o seguinte: olha, eu verifiquei que o seu tom de voz naquele momento, de chamar a equipe, não foi um tom de voz de você querer ganhar e tudo isso, era realmente um desejo sincero de dividir. Bom, onde a gente faz o ponto forte aqui, num processo que a gente reflete muito, que é no trabalho da psicologia positiva, que são as forças, o trabalho das forças, dos pontos fortes, desenvolvido pelo professor Peterson e pelo professor Martin Seligman. O que isso tem a ver? Tem a ver com o processo que nossos pontos fortes estão muito ligados às nossas virtudes. E as nossas virtudes estão muito ligadas com os nossos valores. Então, uma dica: quando você for fazer algum trabalho de desenvolver os seus pontos fortes e, acima de tudo, em entrevistas, na liderança, tudo isso, lembre o quanto que o seu ponto forte pode impactar na sociedade, o quanto o seu ponto forte pode impactar no seu grupo. Esse é uma relação com a questão aristotélica que fala sobre eudaimonia e ergon. Eudaimonia, a deusa da virtude. Ergon, a atividade da virtude que você pode direcionar seus pontos fortes, seus talentos, suas forças para algo que possa fazer diferença com as virtudes da sociedade, com a necessidade da sociedade. Esse trabalho, essa atividade pode ser remunerada ou não. É quando você coloca suas virtudes para fora. Mas por que a gente está falando sobre isso? Porque todas as nossas entrevistas, toda a nossa conversa tem que ser verdadeira e tem que ser ecologicamente positiva, correta. Tem que ser bom para
minha pessoa, tem que ser bom para as pessoas que convivem comigo, tem que ser boa para a sociedade. Bom, lembrando então que os pontos fortes estão muito ligados então a essas questões de virtudes e forças. Eu quero até compartilhar com vocês, nessa obra Felicidade Autêntica, do professor Martin Seligman, que é uma das primeiras obras, talvez a primeira obra da psicologia positiva, onde ele comenta e faz a relação dessa questão dos pontos fortes e das forças. É interessante porque o professor Peterson, que era da Universidade de Michigan, foi convidado para trabalhar na Universidade da Pensilvânia com o Dr. Martin Seligman. E aqui está uma questão muito interessante. Observe a questão das forças. O Dr. Martin Seligman e principalmente o Dr. Peterson fez uma pesquisa juntamente com seus assistentes e outros professores para observar quais são as forças e virtudes. Olha que bacana essa pesquisa. Eles observaram, foram lá nas antigas filosofias, nas religiões, nas tradições filosóficas de Aristóteles, Platão, Confúcio, várias religiões, desde o Velho Testamento, desde as obras do Bushido, que são dos samurais e tudo isso, e elencaram 6 virtudes: saber e conhecimento, coragem, amor e humanidade, justiça, moderação e espiritualidade e transcendência. Qual a relação disso com tudo que a gente está falando? Nesse trabalho, nessa atividade dos pontos fortes, dessas seis virtudes, você pode observar com você, fazer um processo de autoconhecimento para falar, bom, quais são os meus pontos fortes que estão ligados ao meu conhecimento? Qual, de repente, foi, em relação à coragem, quais foram os momentos que os meus pontos fortes fizeram a diferença? Qual o desafio, de repente, familiar que você teve, social que você teve que utilizar um ponto forte, né, ligado à coragem? Amor e humanidade, essa é uma das virtudes forças mais importantes da nossa vida. O quanto que isso fez a diferença na humanidade, e acima de tudo, lembrando que amor é verbo, né? Onde então você exerceu todos esses aspectos. A questão da justiça, a questão da ética, a importância que a gente tem de fazer algo que é bom para a sociedade, mas acima de tudo, nessa questão ética, né? O que eu faço quando ninguém está me vendo? Isso é muito legal, né? Quando não tem nenhuma câmera do Big Brother aqui, né? Com a moderação, essa questão relacionada à escutativa, a moderação da paciência. Por que a gente está fazendo essa relação? Porque em uma boa parte, para a gente evitar as palavras genéricas e clichês, é necessário que a gente faça e dê exemplos de onde que ocorreu isso, né? A gente utilizar a estratégia do STAR. Eu vou compartilhar a estratégia do STAR. É o método STAR de a gente observar a questão do ponto forte aqui. E para concluir, a espiritualidade e transcendência. Aqui não está ligado assim, especificamente a uma religião, mas o que de repente você acredita em algo maior, e isso vai explorando também os aspectos relacionados à sua atividade social, à sua atividade familiar. Mas você deve estar curioso ao método STAR. O método STAR é simples, tá? É S de situação, T de tarefa, A de ação e R de resultado. Vamos voltar aqui, ó. S de situação, o T de tarefa, o A de ação e o R de resultado. Bom, lembra da jovem que participou daquela seleção, da entrevista, tudo isso? Logo depois, ela foi chamada, né? Porque participaram daquela dinâmica de grupo e tal, selecionaram alguns profissionais, e na entrevista, a profissional que estava fazendo toda a seleção, todo o trabalho de observar os profissionais, ela começou a fazer algumas perguntas. E foi até legal, porque eu
A gente estava nesse encontro do movimento, e aí eu falei assim, dá um tempinho, deixa eu anotar quais foram as perguntas que ela fez, e eu até anotei aqui, porque foram perguntas assim, e ela falou assim, mas você decorou as perguntas? Aí ela falou, não, porque foram perguntas que foi a primeira vez que eles perguntaram para mim, e aí eu falei, puxa vida, eu achei interessante. Aí ela falou assim, ó, isso é bacana para você também se preparar, isso ó, não apenas para a seleção mas naquelas questões de transição, de movimentação interna nas empresas, tudo isso, como os pontos fortes podem auxiliar. Em quais atividades eu me sinto mais engajado e produtivo? Então, ela foi chamada, tudo isso, e ela achou, né? Essa professora falou, bom, ela vai fazer algumas perguntas assim, mas ela fez essa pergunta para ela, ó, em quais atividades eu me sinto mais engajado e produtivo? Ela foi muito rápida, ela falou assim, nessa situação que a gente passou, né? Nós tínhamos uma situação, né? E qual era a tarefa? A tarefa era para gerar mais produtividade, né? Como que geraria mais produtividade? Ah, e qual a ação que eu tive? Bom, a ação que eu tive foi chamar as pessoas, chamar os outros grupos, né? Para a gente observar e compartilhar quais os materiais que cada grupo tinha naquele momento, né? E qual foi o resultado? Lembra? Está situação, tarefa, ação, e qual foi o resultado? E ela mostrou um resultado, ela falou, olha, todos os grupos conseguiram atingir as suas metas nos tempos determinados, logicamente, alguns grupos talvez conseguiram, por conta, né, da dinâmica, atender um pouco mais às necessidades por conta do tempo, mas todos concluíram o seu tempo. Aí ela falou assim, teve uma segunda pergunta que eu achei genial. Quais desafios eu resolvo com mais facilidade do que a maioria das pessoas? Essa é bacana. Essa é bacana quando a gente falar sobre os pontos fortes. Quando a gente trabalha a filosofia dos pontos fortes, você que é pai, você que é mãe, você que é educador, e também para o nosso próprio autoconhecimento, para a gente fazer naqueles momentos de meditação, naqueles momentos que a gente faz as conexões e não apenas coleção das nossas experiências, observar em quais desafios eu resolvo com mais facilidade do que a maioria das pessoas. Bom, voltando àquela profissional que estava participando da seleção, né, para trabalhar naquela organização, ela falou assim que quando ela perguntou naquele momento, ela parou um pouquinho, mas ela observou que os feedbacks que ela recebia durante a sua trajetória, então a gente está falando de pontos fortes, mas a gente vai fazer uma ponte aqui, uma conexão com a mentalidade do crescimento, ou mindset do crescimento, ou modelo mental do crescimento. Um dos aspectos importantes é o feedback. Então ela comentou, ela falou assim, eu quando era jovem, muito mais jovem, ela ainda era jovem, eu quando era jovem, recebi muitos feedbacks onde eu tinha que melhorar. Mas eu comecei a selecionar também os feedbacks e memorizar os feedbacks que eu recebia, o que eu fazia de melhor. E ela comentou, ela falou assim, e ela novamente utilizou a técnica do STAR, né? Situação, tarefa, ação e o resultado. Aí ela fez uma ponte com trabalho voluntariado lá no movimento escoteiro. Ela falou o seguinte, em várias situações que nós tínhamos de acampamento, de fazer todas as nossas projetos, a gente tem um trabalho, né, vários grupos escoteiros têm a jornada, né, são jornadas onde os jovens saem, né, durante o final de semana ou aproveitando os feriados, tudo isso. Em várias situações eu tive momentos que a gente tinha que tomar decisões, né, até assim, tem que procurar um local porque está para chover e tudo isso. Então ela contextualizou e quais eram as tarefas linkado à ação, né, e qual o resultado que eu tive. E ela comentou o seguinte, ela falou, olha, o desafio de pressão do tempo, né, então ela deu exemplo de tempo meteorológico, ela falou de tempo quando tem um processo de competição, né, de competição esportiva, e ela fez uma conexão, isso foi brilhante, essa conexão, porque ela trabalhou de forma bem objetiva 3 tarefas, e a terceira tarefa foi uma tarefa muito interessante. Foi uma tarefa simples de casa, que ela falou assim, olha, quando nós tínhamos, eu era mais jovem, nós tivemos
a necessidade de economizar água, né? Nós passamos por um período de estiagem, né? E ela falou, nós tivemos a tarefa, então, de cada um, né, economizar a sua água, mas a gente também teve uma tarefa de trazer, né, os aspectos de redução de água, tudo isso, porque ela falou que lá na escola ela tinha feito uma pesquisa de como que a torneira, aí é um estudo que ela falou, mas ela falou que tinha uma borrachinha que a gente colocou lá, tudo isso. E isso foi interessante, porque ela teve um feedback, e aí foi bacana, porque ela falou, olha, ela recebeu esse feedback da profissional, olha, parece que você gosta de receber, de desafios, né, quando é muita pressão de tempo, você tem uma paciência de olhar, esperar e traduzir o que estava acontecendo. E isso foi muito legal, porque quando você traduz no processo da metodologia está situação, tarefa, ação e resultado, alguns aspectos acontecem. Você visualiza o que está acontecendo, primeiro. Segundo, você é mais objetivo para você traduzir o que aconteceu naquela situação, qual foi a tarefa que ocorreu, qual a ação que ocorreu e qual foi o resultado, se teve redução, se teve aumento, se as pessoas puderam diminuir as reuniões e tudo isso. E aqui é interessante e eu quero ressaltar para vocês o seguinte, então, como que de repente os pontos fortes podem auxiliar nesses aspectos. O que eu posso fazer? Liste os seus pontos fortes na seguinte reflexão. Quais são as atividades que te engajam? Quais são as atividades que te dão mais energia? E às vezes também vem, tal atividade me desgasta. Ok, então divide, essa atividade tem mais desgaste e essa atividade gera mais energia. Quais as atividades que eu tenho prazer de aprofundar este conhecimento? Eu vou dar um exemplo. Se de repente você tem uma habilidade mais para questões analíticas, para processos, provavelmente as literaturas, os vídeos relacionados a processo, produtividade, né? Talvez isso te atrai. Se você tem uma propensão, se você tem uma facilidade de comunicação, ou você quer, né, desenvolver mais isso, provavelmente uma literatura, vídeos, assuntos nesses aspectos te atrai. Outro aspecto muito bacana, qual a atividade que você faz, isso está muito ligado ao flow, estudado pelo Dr. Mihaly Csikszentmihalyi. Inclusive, nós temos um e-book, que é o Código da Produtividade. Caso você queira conhecer, é só clicar aqui na descrição, porque a gente faz uma conexão entre pontos fortes, metas, objetivos e o flow. Mas voltando à questão dos pontos fortes e flow, quais as atividades que você faz que o tempo passa rápido e você nem vê o tempo passar? Eu apontei aqui porque eu sou daquela época que usava muito relógio, né? Então, quais são os tempos, né? Inclusive, acho que vou começar a usar o relógio aqui para gravar, para não cometer esses micos aqui. Quais as atividades que você faz, te energiza? Quais as atividades que você quer aprofundar mais os seus conhecimentos? Quais as atividades que o tempo passa rápido? E, acima de tudo, quais as atividades que você agrega valor, onde você faz mais rápido que outras pessoas, e você, de repente, tem mais valor, você entrega mais resultado. Bom, última reflexão aqui. Quando você participa, então, o segredo não está nas palavras que você fala, e sim no como. Mas Moeda, como que eu vou achar o como? Usa a técnica do estar. Quais são as situações? Como que, de repente, eu fiz aquela tarefa? Como que aquela ação gerou um resultado? Bom, pontos fortes, muito importante, tá ok? Conhecimento que gera ação. Até o próximo vídeo.